Obrigado, Andréa, por nos dar esse presente da sua prece hoje. Você que há tão pouco tempo está junto de nós e já está enfrentando, né, os nossos medos. Eu já falei aqui uma vez que assim que eu comecei a frequentar um grupo de estudo, uma casa espírita, eu tinha dois pavores que eu tinha. Primeiro, se alguém me chamasse para fazer uma prece, que eu achava que eu ia desencarnar na mesma hora. E segundo, se me chamassem para ler alguma coisa do estudo lá, porque o meu coração disparava, eu ficava de um jeito que eu digo, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa que sou acostumada à leitura, mas o ambiente em si, né, já trazia esse desconforto que às vezes a gente nem consegue explicar. Mas a gente enfrenta, né, como a Eugênio falou, a gente tem que realmente começar a enfrentar esses nossos medos, assim, que às vezes, e você sentiu confiança no grupo, né, isso é que é importante, você se sentir segura que a gente não está para julgar ninguém, e somos todos aprendizes e sempre nos colocamos nessa condição para que exatamente exista essa empatia com todos, né? A partir do momento que a gente não tem essa figura daquele mestre inatingível, porque todos nós estamos aqui, você vai ter a oportunidade também de fazer uma explanação, colocar um tema. Manelzinho já fez isso para a gente aqui algumas vezes já expôs o tema, eu já fiz uma participação com ele já, eu e ele, a gente batendo bola sobre um tema já logo no começo, falando sobre o Evangelho. Então, assim, a todo momento a gente está fazendo esse papel, né? Tanto o papel de quem está aqui falando e escutando e vice-versa. Então, é um aprendizado contínuo. Agradeço a você por ter feito essa prece inicial, é muito importante, principalmente para a gente, eu, seu Inácio e Antônio, a gente que está junto aqui nesse trabalho diário, a gente quer exatamente isso, trazer esse conforto, essa segurança que só um grupo coeso como esse, e um grupo em que todos se colocam com a única preocupação de agregar, de acolher as pessoas que estão chegando e tornar essa convivência uma convivência familiar, que isso é que é o mais importante para todos nós, e é essa a nossa proposta. Agradeço a você pela prece, viu? Obrigada. Pessoal, a gente hoje vai entrar, como eu falei para você, fiz um pedido para vocês que fizessem inicialmente uma leitura das 10 primeiras questões. Esse tema, eles são 27 questões. Eu vou só projetar aqui para a gente iniciar. Vocês já estão começando a ver. Só um momentinho que vai aparecer já na tela. Pronto. Se vocês estiverem vendo, vocês me dêem um feedback aí para saber se está aparecendo na tela de vocês aí já. Já está. Beleza. Pronto, então eu vou começar aqui como a gente está fazendo com a nossa parte. Vou colocar aqui. Nós já chegamos no capítulo 4, né? Nós começamos, parece que foi um dia desse estudo. Para mim é como se fosse a semana passada. Lembra também do pavor que eu senti no início do estudo, né? Pavor como assim, Marcos? Porque as questões iniciais do Livro dos Espíritos, elas são muito profundas, elas requerem da gente que a gente se dedique a conhecimento sobre outras ciências. Não que você vai ter que exagerar, se dedicar ao estudo da física, química, né, a física quântica, criação dos mundos, mas foi bom porque isso faz uma provocação interna, tira a gente da zona do conforto e obriga a gente a fazer estudo, a se deparar sobre temas que a gente não está acostumado, né? Isso é importante porque a gente vai construindo a nossa base, tanto a nossa base intelectual, como a nossa base moral também, porque a partir do momento que você conhece com mais profundidade certos temas que a doutrina traz através do seu ponto Pentateuco, como nós estamos fazendo, estudando em conjunto, né, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho. Nós vamos começar com Antônio, com o Céu e Inferno, estamos mais na frente com o estudo do Evangelho. Então, assim, nós estamos nos cercando e criando uma base, um alicerce muito forte, muito consistente, para que a gente tenha condições, como aconteceu ontem, de ter todo aquele debate, né? Gostei muito da colocação de João, quando ele externou aquele medo com relação às comunicações. Ele passou também a necessidade de passar pelo crivo da razão, essa palavrinha razão, né?
ela tem aí uma origem tanto na língua latina quanto grega, e eu estou tentando montar um texto em conjunto com uma comunicação que eu recebi alguns dias atrás, falando sobre esse tema razão, e coincidentemente é algo que a gente vem reiteradamente falando, né? Razão, e ontem mais do que nunca. Esse texto não está pronto ainda, porque algumas palavras eu não compreendi, porque tem uma mescla de palavras em italiano e como eu não domino essa língua, né? Não que o texto viesse dessa forma, mas é porque quando a gente está nesse processo de criação mental, algumas palavras você não entende. E às vezes você escreve de uma maneira e depois, quando você vai revisar aquele texto, é que você compreende. Mas isso foi muito importante porque todos aqueles que estavam ontem tiveram capacidade de verificar o texto, esmiuçar ele, ver se tinha algo em desencontro com o que a doutrina ensina, porque nós temos que colocar uma coisa na nossa mente. Se nós estamos dentro de uma doutrina espírita, se nós nos consideramos e nos colocamos como espíritas, tudo que nós formos analisar, falar, trazer para o nosso dia a dia, nós temos que trazer para o espiritismo. As outras religiões, elas têm as especificidades dela, ela tem os rituais, os dogmas, e a gente tem que respeitá-las porque as pessoas que estão lá estão felizes daquela forma. Então, a gente não pode violentá-las, trazendo informações que às vezes ela não compreende, até por uma falta de compreensão, né, para não dizer da ignorância, da falta do saber, né, não da ignorância pela atitude, né, da rudeza das atitudes, mas por falta do conhecimento. E que a gente tem que ter sempre esse cuidado, mas a gente tem que sempre trazer o viés do espiritismo. E foi isso que vocês fizeram ontem, né, com muita lucidez por todos. Nós estamos iniciando ainda a nossa trajetória, e foi muito bom. Quando eu falei a respeito dos textos mediúnicos, é porque eu também tenho esse crivo, esse medo, essa questão do confiar, do saber. Então, realmente, é como o João falou, se a gente for desconfiar e for desacreditar todas as mensagens, nós não teríamos mais mensagem nenhuma. Todas elas ficariam jogadas dentro de uma gaveta. Mas, quando a gente tem um grupo que a gente possa colocar, abrir essas informações de forma humilde, sem se milindrar com, vamos dizer assim, com as críticas que vierem, a crítica tanto textual como dentro da questão doutrinária, isso é confortante para a gente, porque você sabe que aquelas pessoas que estão analisando seus textos, a única intenção delas é proteger o espiritismo, é evitar que textos daquela qualidade sejam, de certa forma, de forma arvorada, sejam publicadas. Logo no começo, eu passei por uma situação parecida com essa também, mas graças a Deus que não trouxe danos para a doutrina, né, danos para o nosso grupo inicial, como nós estávamos. Não tinha nada de fora do contexto, mas que foi desnecessário ter vinculado uma comunicação no nosso grupo. Logo no começo, mais de um ano atrás, né, que a gente vinha praticando esse exercício. Mas tudo é exercício, é tudo uma forma da gente caminhar. Nós vamos entrar hoje nessa pluralidade das existências e falando sobre as encarnações nos diferentes mundos. Nós sabemos que o Evangelho, Jesus já nos dava já o primeiro aviso que isso existia, que existia essa possibilidade, que o mundo não era só a Terra, mas ele falou da maneira dele, como a gente vai ver nas próximas projeções. Aí estão contidas, né, as 27 questões que nós vamos estudar. Não fiquem apavorados com esse monte de questão. São questões muito tranquilas que iniciam na questão 172. Claro que nós não vamos chegar até a questão 188. Se formos fazer essa conta aí, não vai dar 27 questões, porque como vocês estão vendo, na forma como eu joguei, né, de certa forma, foi de propósito jogar as questões para ver que ela preenche todo o quadro. Nós temos, por exemplo, a questão 173, que tem um 73, um 73A e um 73B. Temos várias dessas que são blocos de questões que Kardec vem a esmiuçar, e vem principalmente, como ele tinha essa questão de ser um pedagogo, um homem extremamente experiente, quando ele fazia os questionamentos para os espíritos, ele procurava não deixar margem de dúvida sobre aquela resposta. Ele fazia aquele questionamento para vários médios espalhados pelo mundo, né? Eu sempre falo isso, não com a questão da idolatria, mas Kardec era um homem extremamente culto, ele dominava vários idiomas,
Ele estudou, né, e conviveu com Pestalozzi, que é um grande referencial da educação no mundo, né, é estudado até hoje. Enfim, então como ele tinha esse preparo dele como pedagogo, como profundo conhecedor das ciências também, que ele dominava várias ciências, né, como a física, a química, inclusive. Então ele tinha essa necessidade tanto de aprofundar o conhecimento, como não deixar margem ou ambiguidade, né, de várias expressões nela, de você ter várias colocações ou respostas, deixasse dúvida, ou margem de uma outra interpretação. Então, ele sempre procurava trazer o máximo de informação. Nós vamos iniciar hoje, eu trouxe um fragmento, né, de João 14, João 14, 1, 2, né, versículo 1, 2, versos 1, 2. Alguns chamam versos, outros versículos. No capítulo 14, verso 1 e 2. Porque eu trouxe essa imagem, né, essa imagem do Mestre Jesus, a figura do Nazareno, que ela é muito retratada, com essa figura, com as vestes, essa captação que eu fiz pela internet, é um filme que tem completo da história de Jesus, e ela está no YouTube, e é feito pela Igreja dos Santos do Sétimo Dia, alguma coisa assim. E é muito bem feita, a qualidade dela é em HD, e eles foram fiéis até o texto bíblico, o diálogo entre Jesus, os apóstolos e todos aqueles que conviveram com Jesus, e as passagens, até o martírio dele, eles são fiéis aos textos bíblicos. Então, é como se você estivesse lendo a Bíblia também, porque todas as curas que Jesus realizou, o encontro com Maria Madalena, sempre ele procura trazer esse pessoal que montou, né, criou e produziu esse filme, ser fiel ao texto bíblico. E por que eu estou trazendo isso aí? Porque, meus irmãos, estudar espiritismo, estudar a doutrina espírita, ela não pode ser desassociada dos textos bíblicos. Porque nós sabemos que o Evangelho de Jesus, né, nada mais primeiro, uma ratificação de tudo aquilo que o Antigo Testamento previu através de seus profetas, principalmente Isaías, que ele é muito citado, inclusive, por Jesus, nas suas passagens, né, e os evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles trazem as profecias para atestar realmente que o mestre era aquele mestre esperado e que foi profetizado por todos aqueles que vieram antes e prepararam o caminho para Jesus. Por isso que Jesus, quando veio, e principalmente quando a gente estuda Mateus, que é isso que a gente vai fazer, estudar Mateus, Mateus, ele escreveu, não Mateus, porque assim, é segundo Mateus, então não foi o apóstolo Mateus que sentou e ficou escrevendo. É segundo Mateus porque alguém escreveu para ele, né? Alguém escreveu e contou a história. E ele procura, de certa forma, trazer isso de uma forma contundente, mostrando todas as passagens e sempre referenciando. Sempre que tinha algo que ele sabia que existia nas Escrituras, né, no Antigo Testamento, na lei mosaica, vamos dizer assim, ele fazia questão de ressaltar. Segundo Isaías, segundo Jeremias, para que não houvessem dúvidas daquelas pessoas que estavam adentrando no seu evangelho, de que sim, Jesus era o Consolador prometido, vamos dizer assim. Era o Filho de Deus, que estava ali para trazer essa salvação, a salvação que inicialmente eles não compreendiam que salvação era essa, né? Eu vou começar a fazer a leitura aqui, desse fragmento, né? Porque aqui, nesse capítulo 14, nós temos duas grandes, vamos dizer assim, revelações a respeito exatamente desse tema que nós estamos estudando. Nós não estamos fugindo do nosso tema. Nós estamos dentro do tema para vocês verem que a doutrina espírita ela está contida no Evangelho. Então, estudar o Espiritismo é sim também estudar o Evangelho. E nós temos o capítulo 14, né, que ele é intitulado Jesus é o caminho e a verdade e a vida. No capítulo 14, verso 1, João começa. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Olha aí o que a gente está falando que tem exatamente o tema da nossa noite. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E aí eu pulo para o verso 14, quando
assim ele fala: se me pedirdes algo, em meu nome eu farei. Se me amardes, praticais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paracleto, que é outro consolador. É exatamente a revelação que Jesus traz do Espiritismo, que o mundo não pode receber porque não o contemplou, nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre de vós. Aí eu faço um salto agora para o verso 26, quando Jesus assim fala: mas o Paracleto, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui nós temos duas revelações importantes que Jesus nos traz. A primeira é que existem muitas moradas na casa do nosso Pai. Então existem outros mundos habitados, existem outras inúmeros universos, orbes, como nós sabemos. E isso como é que nós sabemos? A gente está conjecturando, está viajando, a gente tomou algum alucinógeno e está aqui todo mundo... Não, a ciência já tem prova disso. Sabem que existem bilhões e bilhões de galáxias. Cada galáxia com seus milhões de sóis, e nesses sóis, milhões de planetas. Então, assim, seria muita ingenuidade da nossa parte a gente chegar a uma conclusão tão apequenada de que só existe vida aqui no planeta Terra. E vocês estão vendo em João 14, né, verso 1 e 2, que ele já traz essa, vamos dizer assim, essa boa nova. E qual é a outra revelação? Quando ele fala do Paracleto, né? O Paracleto que é esse consolador, né? Esse que conforta, que encoraja, aquele que intercede em nosso favor, né? Que é o conceito, a conceituação da palavra Paracleto. Ele estava dizendo que naquele momento ele não poderia falar tudo porque eles não compreenderiam. Imagine Jesus trazendo todas essas informações naquela época, não teria sentido. Então ele diz assim, porque em João 14, e para frente, Jesus já estava se aproximando ao seu martírio e à sua crucificação. Então ele já estava preparando os seus apóstolos para a sua, vamos dizer assim, a sua elevação, a sua subida, e o desencarne dele, né, que não é um desencarne, mas de certa maneira ocorreu e ele ressuscitou. Ressuscitou em espírito e apareceu para todos aqueles. Então, ele, de certa maneira, ele prepara os apóstolos para aquele momento. E quando ele fala isso, ele diz a eles: olha, vocês se tranquilizem, eu vou deixar vocês, mas eu vou trazer um outro, né, daqui a um tempo, no momento certo, porque eu quero relembrar naquele tempo, quando eu vier, que é exatamente o advento do Espiritismo, lembrar a todos nós das palavras do Mestre, que ficou esquecida. Nós temos que raciocinar que são mais de 2000 anos que o Mestre passou aqui pela Terra e ele ainda não é conhecido em bilhões e bilhões de pessoas não o conhecem. A gente pode falar assim, Jesus é conhecido no mundo todo. Não, ele pode ser conhecido, mas a representação dele é diferente, né? Porque nós temos a cultura indiana e outras daqueles continentes que não conhecem a figura de Jesus como nós a conhecemos. Eles podem conhecer de uma figura folclórica ou voltada para o catolicismo, com aqueles desencontros todos, mas não da forma como nós conhecemos o Mestre Jesus. Porque estudar o Espiritismo é estudar Jesus, e estudar Jesus, como ele mesmo falou, né, trazer o Consolador prometido, e principalmente o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade, em comunicações recentes, descortinadas pela Leal, pela FEAL, dos documentos que foram achados, as cartas de Kardec que estão sendo traduzidas, em cartas que até hoje não tinham sido traduzidas e não se teve acesso. O próprio Kardec fala mais uma vez que sim, que o Espírito da Verdade era Jesus que coordenava toda a codificação, como nós sabemos em várias passagens que nós temos a respeito disso, e principalmente com João Evangelista, né, com João Evangelista como seu executivo, né, aquele que estava mais junto de Kardec e de todos os espíritos, coordenando junto com Jesus.
a codificação como um todo, a revisão de todas elas, que com o tempo a gente vai absorvendo essas informações. E quando a gente fala em há muitas moradas na casa do nosso Pai, apenas pela nossa constelação aí, né, pelo onde nós estamos inseridos, né, nesse universo ao qual nós estamos inseridos, nós vemos aí esses planetas que cada um, a gente fala assim, mas disseram que Marte é habitado, por que o robô chegou lá e não viu ninguém? A gente consegue ver os espíritos aqui que nós estamos, que está conosco aqui, nós conseguimos ver todo aquele, o que existe realmente lá, não porque os nossos sentidos não estão preparados para isso. Nós sabemos que na obra de André Luiz, ele informa que existem aparelhos que são manipulados dentro do centro, nas cabines de passe, em hospitais, enfim, são utilizadas e manipuladas e ninguém vê. Por quê? Exatamente por essa questão dimensional, a percepção que nós não temos. Então, quando se diz assim, existem vidas nesse planeta, sim. Sim, nós vamos ver ao longo do nosso estudo aqui, que já nos fala que, se ele diz que existem muitas moradas na casa do meu pai, ele está querendo se referir ao quê? É um planetinha aqui, outro ali, e o restante desses bilhões de planetas é o quê? É só que Deus quis colocar, preencher, né, os espaços que existiam no universo para ele ficar contemplando, não. Nós sabemos que o nosso Deus, o Deus que a doutrina espírita descortinou para o nosso conhecimento, não é esse Deus que alguns passam e creem nele, né? Que existe essa dicotomiazinha, a crença e a fé, né? A crença é o embrião da fé. A fé é outra coisa que a gente, quando tiver no devido tempo, a gente ainda vai estudar com mais profundidade isso. E aí vocês veem, né, os planetas que compõem o nosso universo, o Sol, Mercúrio, na sequência do mais próximo do Sol para o mais distante, que é Mercúrio, Vênus, né? Nós temos ali nosso planetinho azul, que é a Terra, Marte, que chegou aquele robozinho lá e que vai passar um tempo lá, de certa maneira, procurando vida e saber se existiu vida lá, se existia água, porque já existe um projeto para o ser humano ir lá para Marte. Imagina, mais um planeta que o homem vai querer dilapidar, as pessoas que monetariamente, e os países, né, já estão vendo isso, e já estão muito interessados nessas informações, porque sempre vem o valor, a questão econômica por trás de tudo isso, mas isso está tudo dentro do planejamento, dentro do contexto, e principalmente que nós temos Jesus como nosso governador. Então, se assim ele é, né, Jesus é o nosso governador, ele não vai permitir que exista desarmonia entre esses planetas, né? Aí, finalmente, nós vemos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, para a gente ver aí uma pequena fração dessas constelações. E nós vamos para a nossa primeira questão, né, para nós refletirmos na noite de hoje, exatamente a questão 172. A questão 172, Kardec pergunta, se nas nossas diversas existências, né, corpóreas, se elas se realizam todas aqui na Terra. E os espíritos respondem que nem todas. Podemos viver em diferentes mundos, né, ao qual passamos, e que na Terra não são as primeiras nem as últimas que nós iremos passar. Aqui, ela é a mais material, né, e mais distante da perfeição. Olha que coisa boa, né? E ainda nós nos achamos, né? Achamos criaturas como alguns que acham que tem um rei na barriga. Nós estamos em um dos planetas mais atrasados, onde a matéria é mais densa e muito distante da perfeição. Então, no nosso mundo, a perfeição que nós estamos acostumados, ela é extremamente relativa e distante, porque ela está muito distante do ideal, como nós sabemos, porque nós estamos trilhando exatamente esse caminho. É um caminho que nós temos que nos modificar moralmente, né, nos livrarmos dessas paixões ao qual nós estamos ainda presos, arraigados nela, né? A vaidade é uma delas que nós temos que nos policiar muito com ela, muito, muito mesmo, porque nós às vezes decaímos, né, tropeçamos o tempo todo nela e nem percebemos, porque isso às vezes é tão forte na gente e a gente nem percebe. Então, entre outras, né? E Miramês, ele disse que a Terra, pelo que sabemos, né, ele vem exatamente referendar o que os Espíritos falou, que realmente é um dos mundos atrasados, né? Não dos mais atrasados, tem mundo mais atrasado do que o nosso, então a gente não está tão mal,
né? É bom a gente continuar por aqui, tentando melhorar, se elevar, para que daqui possamos ir para outros globos, né? Outros globos com um pouco mais de qualidade de vida e, principalmente, qualidade da nossa vida como espírito. E ele diz assim, a Terra, pelo que sabemos, é um dos mundos atrasados, não dos mais atrasados. No entanto, ele está na situação dos globos que logo passarão de mundos de expiação para mundos de regeneração. Que é isso que nós estamos vendo e estudando o tempo todo. Existem várias publicações falando nisso o tempo todo, esse mundo de regeneração. Os escritores, aqueles que, oportunistas, né, os oportunistas do espiritismo, principalmente, se arvoram em publicar livro aí de tudo quanto é jeito, às vezes trazendo informações totalmente antidoutrinárias, mas para aproveitar esse momento que se vive e que o mundo espírita ultimamente fala muito, que é esse mundo de regeneração, para poder vender e catalisar, vamos dizer assim, os seus centros, enfim. Por isso que a gente tem que ter sempre esse crivo da razão, né? E esse mundo de regeneração é exatamente onde o amor começa a despontar nos nossos corações, né? E Jesus será entendido pelo processo da dor, né, de sorte que as lições do mestre serão vividas na sua feição mais pura. E aí nós falamos, né, quando o Miramês traz, nós sentiremos a grandeza de Jesus pela dor, né? Feliz daquele que não precisa passar pela dor para compreender o que é que realmente nós estamos fazendo aqui. Perdão. Qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta de vida, e principalmente o que o Evangelho vem a pregar, a nos requerer sobre isso, né? E ele diz ainda que há uma distância muito grande na teoria dos conceitos evangélicos à verdade prática, né, do que seria essas lições do mestre. E cabe à doutrina espírita fazer reviver na Terra os ensinamentos do divino mestre na sua pureza, que foi o que nós lemos em João, né? João 14, 26 e 27, que é exatamente quando Jesus disse que vai trazer o Consolador prometido novamente para nos lembrar dos ensinamentos dele, do que Jesus exemplificou. E Miramês, ele vem exatamente a robustecer as colocações dos espíritos e o que está no Evangelho, quando ele diz que sim, nós que somos espíritas temos essa grande responsabilidade, mas uma responsabilidade consciente, sem querer, ao adentrar nesses conhecimentos que nós estamos, como nós começamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo pelo capítulo 5, né, que fala das aflições, né, causas atuais das aflições anteriores, diante daquelas informações a gente não queria sair pregando, né, feito um alucinado, porque a gente tem que ter calma, saber se aquela pessoa está preparada para receber aquelas colocações, porque não é fácil você, de repente, ver pessoas que estão arraigadas àquele céu, né, aquele céu de contemplação. Se eu fui bom aqui, né, o bom da cabeça dele, né, é doar a cesta básica e tomar conta da família dele, juntar o máximo de bem possível para quando ele não estiver mais aqui, a família ficar confortavelmente. Então, você chegar para uma pessoa dessa e dizer que não é bem assim, que ele, quando desencarnar, ele não vai ter, primeiro que ele não vai poder levar nada da riqueza dele, segundo, quando chegar lá, ele não vai ser conhecido nem pelos cargos que ele ocupou, nem pelos bens que ele angariou, nada disso vai interessar. Então, você de repente chegar para uma pessoa e trazer as verdades que o Espiritismo traz, né, que você tem que despojar desses bens, não que o Espiritismo condene-os, mas é que você não pode ser possuído pelos bens. Você pode possuir bens, mas não pode ser possuído por eles. Isso não pode ser a única meta das nossas vidas, né? Porque nós estaremos em declínio em mais uma encarnação. E nós temos que levar em consideração que existem bilhões e bilhões de espíritos que aguardam uma oportunidade de encarnar na Terra. E nós estamos aqui encarnados nesse momento. Então nós temos que ver que isso é uma grande bênção que nós temos. E devemos fazer o possível, né, para correr atrás do prejuízo, né? Sempre é hora de começar. E nenhuma encarnação fica perdida, né? E aí Kardec vem com esse bloco de perguntas aqui, perguntas bem interessantes, né? E os espíritos ali bem econômicos na forma de responder. É isso que eu acho muito interessante nos espíritos, eles são bem certeiros, né? Questão 173, quando ele vem perguntar assim, se na cada nova existência corpórea
a alma passa de um mundo para o outro, né? Ou pode ter várias existências no mesmo globo. Ele vem perguntar o quê? A gente passa por várias existências em vários locais, né? E pode vir aqui para a Terra, ou pode ter várias encarnações aqui na Terra, como é a questão 73A. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Ou seja, eu sou um espírito que eu posso estar habitando em vários globos, né? Estou vindo aqui para a Terra pela primeira vez, posso aparecer aqui pela primeira vez. A questão 73B ele já pergunta assim, podemos voltar à Terra depois de termos vivido em outros mundos? Ou seja, essas três questões que Kardec traz, ele primeiro quer saber se os espíritos, né, nós, que já habitamos em outros globos, podemos estar aqui na Terra pela primeira vez? Se sim, quando nós estamos aqui na Terra, nós podemos voltar várias vezes aqui na Terra, e da Terra nós podemos ir para outros mundos? É isso que ele pergunta. E os espíritos respondem, podemos sim reviver muitas vezes no mesmo globo. Se a gente não avançar o suficiente, vamos ficar aqui na Terra. Por quê? Porque essa, no momento, é a melhor escola que nós temos. Então, se eu vim aqui, compartilhei, né, tive essa oportunidade de passar 70 anos aqui, e dentro do meu projeto reencarnatório não consegui ainda vencer, vou voltar aqui. Por quê? Porque essa é a melhor escola para Marcos Melo estar. Então, ele vai voltar aqui. Já teve em outros globos, fez besteira por lá, foi para mundos mais atrasados, passou para a Terra, que é um pouquinho melhor, aí está aqui na Terra agora, né, e tentando salvar essa reencarnação dele. E na questão 73A, quando ele faz o questionamento, né, se podemos reaparecer muitas vezes na Terra, os espíritos são categóricos, certamente. Podemos sim vir várias vezes. Nós aqui já estivemos várias vezes. E a questão 73B, eles perguntam, seguramente, podeis voltar à Terra, né, depois de ter vivido em outros mundos. É possível, né? Passar e vir à Terra várias vezes. Então, essas questões nos traz essa reflexão. As três questões, 173, 173A e 173B. Sim, nós podemos viver muitas vezes no mesmo globo, né? Se nós não avançarmos, vamos continuar vindo aqui. E viemos de outros mundos. E sim, certamente podemos estar e reaparecer várias vezes aqui na Terra. E sim, seguramente poderemos voltar à Terra depois de termos vivido em outros mundos. Entendeu? E Miramês, ele vem sedimentar esse conhecimento, e é por isso que eu pedi realmente para vocês fazerem a leitura de Miramês, dessas questões que ele traz sobre esse tema, e é muito legal, porque ele traz um viés de alguém que é um espírito puro, que já teve a oportunidade de cruzar com Jesus, né? Enfim, e ele assim traz, a lei das vidas sucessivas nos dá muita esperança, ela é capaz de nos levar à crença mais forte na justiça de Deus, ou seja, as vidas sucessivas nos mostra a certeza e a justiça de Deus, mostrando aos espíritos que somente recebemos o que merecemos para o despertamento espiritual. Se tivéssemos uma só existência na Terra, como muitos afirmam, dada a falta de estudo, de meditações e de uma razão apurada sobre a vida, onde estaria a justiça da divindade ante a nossa posição como filhos de Deus? As mudanças de corpos em posições variadas no mundo é que podem trazer a alegria de viver e nos mostrar um Deus todo amor e todo justiça. Ora, se nós tivéssemos uma única existência aqui, uma única chance, aí nós viríamos para cá, pelos nossos tropeços, prejudicaríamos um, dois, provocaríamos o insucesso de um irmão, nos desviaríamos da nossa rota, cairíamos nos alcoólicos, nos prazeres carnais, os excessos de toda ordem. E aí não teríamos mais nenhuma chance de, conhecendo o que fizemos, os nossos erros, voltar para tentar mais uma vez saldar todos aqueles débitos, aquele que nós prejudicamos, de certa maneira, equilibrar a balança, né? De certa forma, trazer a paz, o alento àquele a que eu prejudiquei. Que Deus seria esse? E qual seria o propósito da nossa existência como espíritos imortais? Né? Vimos aqui habitar o mundo a única vez e não temos a outra chance. Que Deus seria esse? É isso que Miramês ele traz essa reflexão, mais ainda junto com as outras, aquele conjunto, aquele bloco de questões que Kardec nos refletiu com as respostas dos espíritos.
E quando ele fala na mudança dos corpos, né, em variados mundos, aí sim existe a necessidade, e aí é mais uma informação que ele traz. Nós temos o nosso corpo adaptado ao mundo ao qual nós vamos habitar. A questão 174, né, Kardec pergunta, vir para a Terra para viver, né, e passar por essas experiências, é uma necessidade? Aí os espíritos dizem, não, mas se você continuar fazendo besteira, caindo, indo de encontro aos ensinamentos, você antes de vir para a Terra, você teve acesso ao seu processo reencarnatório. E você, quando chegou aqui, você disse que ia fazer isso, isso e isso. A gente deu todas as dicas. Seu anjo de guarda, que todos nós temos, está nesse momento ao nosso lado, ficou dizendo, olha, vá por ali, venha por aqui. E a gente simplesmente ignorou tudo aquilo, né? Tentando fazer do nosso jeito, né? Achando que o correto é o que nós vamos colocar. Aí você vai ter, sim, que, né, voltar para cá. Ou poderia existir para outro mundo que não seja melhor. Como a gente já falou, pode ser até pior. Então, se você continua, e é isso que a literatura está trazendo muito nesse momento com relação a esse mundo de regeneração que a Terra vai passar, é que sim, esses espíritos que já reencarnaram por várias vezes em outros mundos, né, estão aqui, de certa maneira, vindo pela primeira vez, com essa última tentativa, e eles continuam com o mal dentro dele muito forte, ainda dominando ele, eles não vão mais encarnar aqui na Terra. Porque aqui não vai ser mais um planeta de expiações. Poderá, desculpe, nascer de provas, mas não de expiações. E ele vai ter que ir para um mundo mais atrasado, né? Eu estou fazendo o possível para continuar vindo para a Terra ainda aqui, né? Seu Inácio, Antônio, todo mundo aqui, mais umas 2 ou 3 bilhões de vezes até que a gente, né, consiga ser espíritos melhores. E consigamos alcançar essa perfeição relativa, porque a perfeição absoluta, ela é só a perfeição de Deus, mas até isso também existe uma outra conotação com relação à perfeição absoluta. E Miramês ele traz, o globo terrestre está próximo de passar, né, por certas transformações, e deverão ficar ocupando a Terra somente espíritos desejosos de melhorar, é isso que nós estávamos falando. Os outros passarão para mundos compatíveis com suas necessidades, com o grau de conduta moral em que se encontram. Essa é a justiça, é o próprio amor que dá a cada um que realmente merece. A doutrina dos espíritos vem alertando a todo o rebanho sobre a necessidade de mudanças morais, que é isso que nós estamos construindo aqui, noite a noite. Em certos momentos a gente bate na mesma tecla, mas isso é muito bom para a gente, porque é uma forma de ficar chamando a atenção. É sempre bom a gente ter pessoas, né, nas nossas vidas que ficam nos alertando que estamos indo para o caminho errado. Às vezes a gente não compreende, às vezes a gente tenta passar aquele conteúdo, mas peca na forma, né? E foi isso que eu fiz ontem, quando estava conversando com o Antônio, com o Inácio. Eu precisava falar algumas coisas com ele, e a forma como eu passei para eles, né, quando terminou o nosso estudo, não foi a forma adequada, né? E eu peço aqui desculpas a seu Inácio e a Antônio, eu fui um pouco duro com eles, mas é porque o meu objetivo, às vezes a gente está revestido das melhores intenções. A gente vê alguns ajustes que são necessários para fazer, e às vezes eu sou muito eloquente e incisivo quando vou falar, e às vezes isso pode machucar, ferir, eu não sei. Não era essa a minha intenção, mas quando eu chamo para a atenção, não é chamar a atenção de ninguém como aquele pai que chega com a corrigenda, né? Porque quem sou eu para chamar a atenção de homens já formados e mulheres aqui formadas, que já têm uma vivência, são mães, são pais, né? Que já têm uma vida pela frente. Quem sou eu para chamar a atenção sobre absolutamente nada, mas como todos nós estamos comprometidos, e principalmente eu, Inácio e Antônio, a gente está comprometido um com o outro, a gente às vezes tem que chamar a atenção um do outro. E infelizmente o conteúdo era necessário, mas a forma como eu passei não foi adequada. Tanto é que nesses exercícios que eu faço toda noite,
das psicografias, me foi chamada a atenção. Me foi dito que o conteúdo era necessário você falar, mas você falou da maneira errada, da entonação incorreta. Se nós estamos estudando o Evangelho, se nós estamos tentando conhecer esse Jesus, que nós estamos tentando colocar nas nossas vidas, não é, né, mais Jesus que está em nós, mas nós estarmos dentro do Cristo, né, fazendo parte dele, e principalmente fazendo parte da criação, como co-criadores, você tem que ter uma outra atitude, um outro olhar. Né? Isso ainda é forte comigo, quando às vezes eu tento mostrar a pessoa, olha, fulano, isso aqui está errado, e às vezes a pessoa fica achando que eu estou desequilibrado. No primeiro momento pode até transparecer, mas é a vontade que a gente acerte, né? A vontade que eu tenho, que todos nós aqui acertemos, é muito grande. Tanto é que no começo, quando eu iniciei na doutrina espírita, algumas pessoas ficavam chacoteando, porque, você trouxe a Bíblia, você virou pastor, não sei o quê, porque quando eu entrei nessas verdades do espiritismo, eu queria que todo mundo viesse junto comigo. E é por isso que eu quando falo certas coisas com vocês, é porque eu já errei. Então, quando eu digo, a gente tem que ter cuidado quando for passar, quando for conversar com alguém, a gente prepara o ambiente antes, puxa um temazinho ali que não tem nada a ver com o espiritismo, só para ver como é que ela reage, para aí depois você vir conversar com ela. Porque eu já fiz isso, eu já cheguei, já falei, você precisava ver, o espiritismo traz isso, isso e isso, e a pessoa olhava para mim como se eu fosse um lunático, né? Eu já fui chamado de doido várias vezes, por pessoas próximas minhas. Fulano tá ficando louco, ele, viu? O espiritismo tá fazendo mal para ele. E eu não percebi que a única coisa que eu queria é que todo mundo viesse para cá, que tivesse conhecimento dessas verdades, o que é que o espiritismo pode fazer e o que ele pode transformar a gente, porque ele não nos cobra nada. Ele não nos cobra nada. Ele só nos mostra a verdade. Você quer seguir a verdade? Não, eu quero ficar nessa minha vida aqui, eu vou me aposentar e vou passar os próximos 30 anos, né, usufruindo dos meus bens e para mim tá bom. Bem, então tá certo. Se você está tomando pé disso aqui, você tem que lembrar que você teve conhecimento da primeira revelação, porque se você estudou a Bíblia, se teve contato com algum texto do Antigo Testamento, você conhece a primeira revelação. A primeira revelação. Se você estudou o Evangelho, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, segundo Emmanuel, se você já leu uma frase, né, do Evangelho, você já tem o conhecimento do Evangelho, você já conheceu Jesus. E se você está conhecendo o Espiritismo, você está tendo conhecimento das 3 revelações que Deus nos trouxe. A primeira com Moisés, a segunda com Jesus, e novamente Jesus veio relembrar através do Espiritismo. Então você não pode alegar ignorância, você não pode dizer, eu não sabia, então era assim, porque nós temos relatos na obra de André Luiz, aí são 13 volumes, né? 13 volumes, alguns livrinhos são menorzinhos, outros são uma faixa de 300 páginas cada um, 350. O menorzinho que tem é Mecanismo da Mediunidade, que tem 100 e poucas páginas, mas 200 páginas, ele é muito intenso, né, a leitura dele. Você tem que vir fazendo a trajetória para poder compreender toda a mensagem que ele quer trazer. Então, assim, quando você adentra nessas informações, você não pode alegar ignorância, porque você já tem esse conhecimento, você sabe de todas as verdades, e você é diferente de quem só conhece, né, os judeus, aqueles que estão ainda arraigados naquele ensinamento de Moisés, alguns, né, a parte mais ortodoxa do judaísmo, ainda está esperando que o mestre venha. Eles não aceitam Jesus como Messias. Existe o judaísmo, né, o mais contemporâneo, que já aceita, já entende, mas o judeu ortodoxo, aquele, né, que é ali, com a Bíblia judaica, né, ele não acredita ainda. Para ele, o mestre não veio. Então, aquele dali, ele vai responder pelo grau de conhecimento que ele tem do Deus. Então, mas nós não. Nós já descortinamos todos. E vocês têm uma certeza disso pelos relatos de André Luiz, né? Quando ele vai fazer os resgates nas regiões umbralinas, onde, por uma questão mental, todos se afinizam naquele ambiente. Lá tem muitos espíritas lá. Muitos espíritas que tomaram conhecimento e continuam usando as casas espíritas como se fosse um clube. Um clube de levar bolo, tomar café, né? Eu estou até com saudade do café da gente, mas do nosso grupo lá era diferente. A gente ia realmente, tinha primeiro momento, né?
era 45 minutos iniciais, estudando. Tínhamos um intervalo de 10 minutos, aí Fátima sempre levava um bolo maravilhoso, Manelzinho, comprava as bolachas da padaria todinha, levava, e a gente só faltava não voltar desse intervalo de 10 minutos. Eu tinha que estar tocando aquele sininho, né? Quem participou tinha, eu tinha um sininho lá, André, aquele sininho de antigamente, sabe? Que você vinha, bim, 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 para chamar os meninos de volta, esses meninos aí. Esses meninos que você tá vendo aí, tudinho tava lá, né? Menos Eugênio e alguns que não estavam, mas tem que chamar esses meninos para mais 45 minutos de aula, porque a alegria ali era grande nesse momento. Então, a gente não vai voltar, né, para esse momento, espero, e agora com o André, com todo mundo junto, né, fazendo parte dessa grande família. Nós estamos já chegando a 50 minutos, né, desse nosso encontro aqui. Nós fomos até a questão 174, né, nós estudamos 1, 2, 3, 4 questões, por isso que eu mandei vocês estudarem 10, né, porque aí vocês já estão preparados para o nosso novo encontro, que vai ocorrer na próxima semana. E esse último parágrafo aqui de Miramês, né, que foi o que eu acabei de ler, quando ele fala que fora da caridade não há salvação. Né? A doutrina dos Espíritos vem nos alertando, né, sobre a necessidade das mudanças morais, principalmente, de estudos espirituais, que nós estamos fazendo, e vem afirmando e vem através de muitos missionários que fora da caridade não há salvação. Nós já sabemos da amplitude dessa caridade, né? Essa caridade é a caridade do pão, mas é a caridade do escutar, do estar presente, porque tem muita gente hoje em dia que não sabe escutar o outro. Tem pessoas que você fala com ela e ela fica olhando para a parede, para baixo, para cima, fica prestando atenção num brinco que você tiver, olhando para o relógio da pessoa, se tiver um relógio, e você fica falando com aquela pessoa e ela não mira nos seus olhos, ela não está ali com você, ela está ali como se fosse em outra dimensão, como se estivesse aqui, não, eu estou aqui, mas não está. E todos nós temos algo para falar, né? Todos nós somos necessitados do falar, mas temos poucas pessoas que sabem ouvir, que estão ali dispostas a nos ouvir, né? Realmente ficar ali junto da gente e compartilhar daquele momento, né? Então, isso é o tempo todo. Ao tempo todo a gente tem que estar preparado para ouvir, né? Como aquela canção aquela oração, né, de São Francisco, né? Que eu procure mais consolar que ser consolado, amar que ser amado. Então, que a gente sempre esteja nessa linha de São Francisco, né? A gente se coloca sempre como aquele que está disposto a auxiliar. Todos nós, da nossa maneira, temos as nossas necessidades, temos as nossas carências, mas também, junto de todas essas nossas carências, nós também temos a possibilidade do auxílio. Então, não esperemos estarmos assim, bem, hoje eu estou ótimo, não. Às vezes, quando você está meio ruim assim, aí aparece uma pessoa que traz uma situação que você mostra, caramba, eu achei que meu problema era ruim, mas olha a situação desse cara aqui, eu vou ajudar ele. E você esquece do seu problema. O seu problema fica tão pequeno que você diz, rapaz, eu estava preocupado com o quê mesmo, hein? Aí nem se lembra que dá continuidade na sua vida. Então, é isso que a gente tem que buscar. Estudar o Espiritismo é trazer o Evangelho. Às vezes a gente pode dizer, caramba, Marcos, você falou um monte de coisa aqui, só refletindo sobre 4 questões. É porque essas questões que nós estamos entrando, essas 27 questões, elas são muito profundas, elas nos requer uma leitura calma, tranquila, né? E isso é importante a gente fazer isso. A gente não deve se apressar, principalmente no estudo do livro dos Espíritos, porque ele é o início de tudo. Ele é onde os Espíritos chamaram Kardec, e nós sabemos que é tudo tão bem feito, tudo tão maravilhoso, que se Marcos decair, de uma hora para outra dizer aqui, rapaz, Marcos não tem condições mais de fazer o trabalho dele. Tem Antônio, tem seu Inácio, tem aqueles que estão aqui, porque sempre a gente tem que preparar o outro. E nós somos insubstituíveis uns para os outros. Na nossa família, nós somos insubstituíveis para aqueles que têm os companheiros, né? Os nossos filhos são insubstituíveis, diferente das corporações, que todos nós somos um número e somos descartáveis. Na criação, nós somos únicos. Deus nos conhece, a todos nós,
ele não é distante, ele conhece cada um, ele conhece cada problema, ele conhece todas as nossas imperfeições. Então, é esse o Deus, é esse o Jesus que o Espiritismo nos apresenta. É um Deus que nos conhece. Não é aquele Deus que castiga, que cobra, que nos exige, e que se você não for correto, você vai para o inferno, né? E ele coloca tentações para você, como se fosse necessário você passar por tudo aquilo. As tentações somos nós que passamos por ela e pedimos para passar. Então, esse Deus, ele nos conhece e individualmente. Não tenho dúvida disso. E quando eu falo para vocês, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu preciso ouvir, né? E eu sou o primeiro a ter acesso a essas palavras. Nós vamos encerrar para que a gente possa ter a participação. Eu gostaria muito de ouvir todos vocês, porque é importante, né, a gente junto aqui colocar, nos posicionar. Eu não sou o ator principal, eu sou só um aprendiz que está aqui junto com o Inácio, com o Antônio, com todos nós, trazendo essas reflexões na noite de hoje.